Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau? Olá, nós somos alunos do primeiro ano de Pedagogia e vamos fazer uma resenha crítica sobre o conto dos Três Porquinhos. Joseph Jacobs foi o autor dos Três Porquinhos. Ele nasceu no ano de 1854 na Austrália, mas viveu grande parte da sua vida em Londres, na Inglaterra, com seus pais e seus irmãos. Jacobs foi um premiado crítico literário, historiador, folclorista, editor, autor de livros para crianças e também de livros sobre a história e a tradição judaica. Ganhou notoriedade inicialmente por uma série de artigos sobre a perseguição dos judeus na Rússia e publicou muitos estudos sobre a história judaica, mas a sua grande contribuição para a literatura infantil foi o que o fez conhecido. Durante o seu período na Inglaterra, Jacob estudou e coletou material para publicar contos do folclore inglês. Seus estudos o levaram ao folclore, tendo dedicado vários livros, e em sua geração tornou-se um dos escritores mais populares dos contos de fadas para crianças na língua inglesa. Publicou coletâneas de fábulas de várias partes do mundo, até se concentrar na coletânea de contos do folclore inglês, visando resgatar as histórias orais do país, uma resposta aos britânicos aos trabalhos feitos por Perrault na França e aos irmãos Grimm na Alemanha. Foram o total de 4 volumes: English Fairy Tales, Celtic Fairy Tales, More English Fairy Tales e More Celtic Fairy Tales, todos ilustrados por John Batten. Em 1990, Jacobs mudou para Nova York para trabalhar como editor. Foi secretário da Sociedade de Literatura Hebraica de 1878 a 1884. Em 1882, entrou em destaque como escritor de uma série de artigos no The Times sobre a perseguição de judeus na Rússia. Entre os seus livros estão contos de fadas celtas, contos de fadas indianos, fábulas do Esopo, contos de fadas ingleses, entre outros. A história dos Três Porquinhos já era conhecida na Inglaterra. Ela fazia parte do contexto do folclore britânico, quando Jacobs a resgatou dos contos tradicionais do folclore inglês e o transformou em livro. Jacobs incluiu os Três Porquinhos em sua coleção em 1898, Contos de Fadas Ingleses. Também sobre o conto, houve uma adaptação para desenho animado feito pela Disney, lançado em 1933, Os Three Little Pigs. A música original, conhecida como Quem Tem Medo do Lobo Mau, Lobo Mau, Lobo Mau, foi composta por Churchill. Na ocasião, o estúdio achou por bem dar nomes aos porquinhos. Até então não eram identificados. Os nomes escolhidos foram Peppa Pig, Fiddler Pig e Practical Pig. No Brasil foram traduzidos para Prático, Heitor e Cícero. Sobre os contos maravilhosos, Marina Colasanti afirma que os contos maravilhosos também são conhecidos como contos de fadas. São escritos para leitores de qualquer idade e, mesmo que ocorram variáveis distintas em cada versão, as questões principais seguem intactas. Estes também envolvem questões que se conectam com a essência do ser humano, como na história dos Três Porquinhos, na qual o sentimento de esperteza está presente, por exemplo. Marina aponta que as narrativas fazem um diálogo entre os tempos, o hoje e o antes, o hoje e o amanhã, ou então o hoje em todo lugar. Para Todorov, estão presentes nas narrativas dos contos maravilhosos acontecimentos sobrenaturais que não provocam surpresas para quem lê, como, por exemplo, uma fada madrinha que transforma uma abóbora em carruagem. Para Roas, o sobrenatural presente nos contos maravilhosos é algo que transgride as leis que organizam o mundo real e que não podem e nem têm a intenção de explicar, porque tudo é possível e não há necessidade de ruptura no esquema de realidade. O leitor do maravilhoso, ele emerge na narrativa e toma para ele os elementos presentes naquele contexto, sem questionar a possibilidade de realidade ou não. O Conto dos Três Porquinhos conta a história de 3 irmãos, onde, certo dia, a sua mãe manda eles embora para buscar sorte, pois não tinham bastante para sustentá-lo. Nesse processo, cada um dos porquinhos encontra um homem com determinado material. O primeiro encontra um feixe de palha, que acaba pegando um pouco para construir a sua casa, que, ao estar pronta, o lobo aparece,
sopra e derruba e assim o devora. Enquanto isso, o segundo encontra um homem com feixes de tojo, que acaba por construir a sua casa com esse material e em seguida, ao estar pronta, o lobo aparece, derruba e assim também o devora. Já o terceiro porquinho encontra um homem com um fardo de tijolos, onde constrói a sua casa e em seguida, ao aparecer o lobo, ele tenta derrubá-lo, pois é negada também a sua entrada, mas não consegue. E convencido de que vai comer o porquinho, tenta tirá-lo da sua casa em um plano. Na sua primeira tentativa, ele tenta levar o porquinho no outro dia para um campo de napos. Porém, o horário combinado era 5 horas da manhã. O porquinho inteligente acaba indo às 4 e voltando mais cedo. E o lobo, furioso, acaba tentando de novo, porque ele tem esperança que ele vai conseguir comer o porquinho. Leva então ele para colher deliciosas maçãs em um campo, porém esse campo é muito longe. E ao chegar lá mais cedo, o porquinho avista de cima da árvore o lobo chegando. Desesperado, sai correndo, joga as maçãs e volta para casa. O lobo ficou mais irritado ainda, porém não desistiu. Convidou ele para, naquela mesma tarde, ir em uma feira, que acabou novamente indo mais cedo. E acabou comprando por lá uma desnatadeira, que quando estava voltando para a sua casa com tal objeto, se depara com o lobo e fica desesperado. Acaba entrando dentro da desnatadeira, que acaba rolando morro abaixo. O lobo, ao ver aquele objeto rolando em muita velocidade, se espanta e acaba indo embora, mas volta no outro dia, muito furioso e revoltado com o porquinho, que acaba tendo um plano de entrar pela chaminé. Porém, o porquinho, quando percebeu, pendurou na lareira um caldeirão cheio d'água com fogo muito alto. Quando o lobo estava descendo, o porquinho tirou a tampa e o lobo caiu dentro da caldeira. Num segundo, ele tampou a panela e o cozinhou, comendo o lobo no jantar. Legal, Manu, Paola, né? São várias versões de história que a gente vem várias lembranças da nossa mente, né? Onde nós escutávamos quando era criança. Eu gostei bastante dessa versão do Jacob, né? Que eu nunca tinha escutado, que ele comia, que o lobo mau acabava devorando os dois primeiros porquinhos, né? E relacionando o contexto da história, é, quando a mãe dos porquinhos pedem para eles ir buscarem a sorte, né, foi como se ela falasse: vocês se virem, né? Colocou eles para fora e era uma prática naquela época que era considerada comum, onde os adultos consideravam as crianças como mini adultos. Então, desde cedo já fazendo trabalho de gente grande, né? E não tinha essa parte da infância que nós conhecemos hoje em dia. E também relacionando com os dias atuais, podemos fazer relação com essa famosa meritocracia, né? Entre aspas, que, ao meu ver, ela não existe de uma forma que todos tenham os mesmos privilégios, um ou outro vai acabar se sobressaindo, né? Por conta de privilégios mesmo, que onde que a gente repara que cada porquinho eles encontraram de forma aleatória pessoas para estar fornecendo material para a construção das suas casas, né? Onde, infelizmente, os dois primeiros porquinhos tiveram a má sorte de pegar algo com os recursos mais inviáveis e fez com que a casa desabasse com um simples sopro do lobo mau, né? Já o terceiro porquinho teve uma grande sorte de encontrar um homem com tijolos, construiu uma casa firme, né? Fazendo com que o lobo não conseguisse assoprar. Porém, como a Malu também falou na história, o lobo tentou de tudo, fazendo com a inteligência dele, com que o terceiro porquinho tentasse encontrar ele fora da casa, né? Mas o porquinho, utilizando a sua esperteza, ele conseguiu despistar o lobo, não utilizando de força física. É uma parte bem legal também. O que é bem legal é que o conto, né, ele passa numa época que não é muito legal, na verdade.
Que ele passa numa época em que as crianças elas eram vistas como mini adultos, né? E aí eles não tinham esse espaço para a família, né? Não tinha essa preocupação com os filhos. Se eles não tinham condições, eles mandavam embora mesmo. E aí a criança tinha que fazer a sua própria sorte. E no caso dos três porquinhos, ele conseguiu escapar. Eu estava vendo aqui que foi na época medieval, né? Que a criança era um adulto pequeno, que era um homem jovem. E o que mais aqui? E que a partir do século XX só que a criança tomou uma posição de criança mesmo, né? Que ela foi vista como uma criança e que ela tinha que ser cuidada, porque ela não tinha condições de se cuidar. Os dois primeiros porquinhos foram a realidade disso, né? O terceiro é que teve uma sorte maior aí, encontrou um material mais resistente e teve essa astúcia para conseguir fugir do lobo. Acho que é isso. Com certeza. E também dá um aprendizado muito grande para as crianças hoje em dia, de não abrir a porta para qualquer um, sempre estar atento, né? Mesmo que não esteja perto da mãe, mas que tenha um conhecimento que as pessoas são más e que elas precisam se cuidar. Malu, Bom, quer falar alguma coisa? Concordo com tudo isso que vocês disseram, principalmente com a época que bom, então nós agradecemos a oportunidade, né, de ter feito esse trabalho. É uma forma bem diferente, nunca tinha gravado. E foi bem legal. Foi super legal. A gente aqui já está planejando virar booktuber. sim. Meu futuro está nisso agora. Assina nosso canal, ativa o sininho, tá, professora? Dá like. Tá bem aqui embaixo, ó. No cantinho Deixa seu da tela. like. É isso, obrigado também, gente. Obrigada.